crianças, como é bom vê-los aqui de novo. A gente espera na aula de matemática. É aqui que a professora Ana Paula está com vocês. Vamos aprender um pouquinho mais? Essa é uma aula que não tem só essa, tem uma outra bem parecida com a mesma habilidade, que é para ter certeza que vocês vão aprender a questão dos números, mais a questão da ordem. Então, fica ligadinho, não estou sozinha, mas vamos dar aquelas boas-vindas que eu adoro? Seja muito bem-vindo, se concentre, tenha muita atenção. Inclusive, agora vamos dar as boas-vindas para a professora Ana Lu, a nossa grande professora de matemática aqui nos primeiro aninho. Vamos lá, professora, bem-vinda. Obrigada, professora Ana. Olá, galerinha do quinto, eu do primeiro ano. Gente, eu falo tanto olá, galerinha do quinto ano, que eu já estou chamando primeiro de quinto. Tudo bem aí com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa aula de matemática. E eu tenho certeza que depois dessa aula você vai ser craque nas ordens, não é, professora Ana? Sim, e eles são o futuro do quinto. É que vai ter que passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, quarto, mas vocês chegam lá. Para chegar lá, vamos aprender, vamos descobrir qual é o título da aula? Então, vamos lá. Olha só, ordem segundo os números. Então, a gente vai pensar nos números, mas a gente vai pensar na questão da ordem. Então, já retoma o seu conhecimento. O que você sabe? Você conhece os números? Você fala, sim, Pro, já sei contar até, sei lá, 300, 100. Bom, você já sabe contar. Mas agora, tenta buscar um conhecimento sobre a ordem. Será que em algum momento, em alguma situação que você já viveu, você já usou representando a ordem, a posição? Então já vai pensando nisso, né, professora Ana Lu? Isso ajuda bastante. Ajuda. Ajuda, né? Principalmente no dia a dia, nas filas, né? Na própria escola. Ninguém gosta de ser o segundo. Você gosta de ser o segundo? Eu gosto de ser o primeiro em conhecimento. Ah, com certeza. Aí todo mundo vai querer ser o primeiro em conhecimento, né? Mas quando eu falo assim, eu estou usando a matemática, pensando no número e na ordem. Então, vamos passar para a habilidade para os professores que estão acompanhando e eu já volto aqui, crianças. Professores, a habilidade é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Ou fica a dica, eu deixo para vocês o quê? Currículo em ação. Mas é qualquer currículo em ação, professora? Não. Tem que ser o caderno do estudante lá do primeiro ano, volume 1, páginas 104 e 105. Ah, então tem 2 páginas aí que vai colocar em jogo tudo que você vai aprender hoje na aula. Então fica ligadinho na aula para depois você ir lá no material e vale como desafio de estudo, não vale? Vale, com certeza. E vale postar também nas redes sociais, né? Ah, é verdade. Não esqueçam de usar a oportunidade de comunicar com a gente. Vamos trazer nossa turminha? Tá lá já, e ele já começa com a pergunta. Os números podem indicar uma ordem? Pode. Olha lá. Então, os números podem indicar uma ordem? Sim. Para isso, a gente vai perceber que eles ganham um detalhe a mais. Olha só, não apareceu ainda, mas eu vou trazer porque vai aparecer agora os números. Ah, eu estou vendo o número 1, número 2, professora Ana Lu, 3, sim, o 4, mas ele tem algo ao lado. Ele tem o sinalzinho que determina a ordem. Esse sinalzinho que parece um O pequenininho. Isso. Então, para se tornar aqui o 1, aqui ele tem uma outra leitura. É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. E se a gente for olhar sobre essa questão desse daqui, a gente já reconhece. Eles estão estudando em que ano? No primeiro ano. A gente pode representar assim, usando o 1 e esse ozinho ao lado, que representa primeiro. Só que aqui, nós estamos falando da posição, né? A ordem que ele está. Então, primeiro, depois vem o segundo. Imagina uma competição quando você tem 10 participantes. E fizemos uma aposta de uma corrida, marcamos, e cada um chegou em um determinado momento.
que representa a ordem de chegada. Eu usaria esses números para determinar quem foi o primeiro que chegou, quem foi o segundo, o terceiro, e assim por diante. Então, esses números estão em diversas situações do nosso dia a dia. E olha só, a próxima pergunta que antecipou, agora a gente vai ler ela junto. Em que situação você se lembra de ver números representando uma ordem? Eu vejo sempre em esportes, por exemplo. Eu vejo também quando eu preciso fazer algumas tarefas que eu coloco uma ordem de tempo para fazer. Então, eu tenho uma ordem para determinada situação. Então, primeiro, por exemplo, eu acordo. Depois, segundo, eu preciso separar meu material. Terceiro, então, essas situações em que a gente cria posição ou ordem para executar, por exemplo. Isso, a ordem das aulas na escola, qual é a primeira, qual é a segunda, porque agora eles têm as aulas de língua portuguesa, de matemática, história, geografia e ciências, mas também tem as aulas de tecnologia, tem as aulas de inglês, e aí as de artes e de educação física, tem aquele movimento de professores, que a gente chama de troca de aula. Então, eles têm que saber qual é a primeira, qual é a segunda, para não se perderem. Então, a gente começa a enxergar os números de forma diferente. Não é simplesmente os números, são números que tem a situação de colocar em ordem, ele ordena, então eu sei qual é a sequência, quem veio primeiro. A gente usa em outros momentos também, até quando a gente dá uma instrução para uma pessoa assim, D2, primeiro D2 braço, segundo vire à direita. Então tem várias vivências que vocês vão se recordar ao longo da aula em outras situações. Pensei em trazer isso aqui para vocês. Quer ver como a gente consegue pôr na prática uma vivência disso? Lista de nome dos professores do primeiro ano. Na sala, vocês teriam lista de nome dos alunos, dos estudantes. Aqui a gente colocou dos professores, porque uma lista que a gente sabe que ela fica muito clara para vocês, porque vocês estão convivendo conosco. Se a gente for pensar, vamos fazer uma leitura dessa lista? Você me ajuda, professora? Ajudo. Opa, peguei. Vamos lá. Qual é esse nome que aparece? Adriano. Muito bem. Ana Paula, Evandra, Franciele e Joelson. Apareceram nomes. Pensando sobre a lista de nomes, a gente já sabe que tem uma ordem alfabética. Sim. Aqui, simplesmente, a professora colocou assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas se a gente fosse pensar na ordem, precisaria completar com aquele ozinho, aquele sinal ao lado que cria uma referência de significado. Sim. Porque daí eu posso dizer, ó, deixa eu ver se está na caneta azul. Pegar azul. Ó, o primeiro nome é o professor Adriano nessa lista. O segundo, a professora Ana Paula. Isso. Terceiro, a professora Evandra. Quarto, a professora Franciele. Quinto, o professor Joelson. Então, aqui eu estou colocando a ordem. Então, primeiro vem, por ordem alfabética, o professor Adriano, depois a professora Ana Paula, e assim vai. Acho que a gente pode pedir para vocês, observando bem, entender e responder. Agora, olhando a lista, qual que é o primeiro nome? Aqui, diferente de usar o número, eu escrevi a palavra primeiro. Qual é o primeiro nome da lista? Adriano. Vamos conferir? A resposta apareceu, Adriano. Vamos olhar lá na lista? Aqui. Logo o primeiro. Então, professora Ana Lu, a gente sabe que existe maneira de fazer a representação do primeiro em forma escrita. Sim. E não usando só o número 1 com o ozinho do lado. Agora, a gente vai conhecer e responder qual é o segundo nome da lista. Então, para responder essa daí, eu preciso voltar na minha lista e procurar qual é o segundo nome. Exatamente. E, professora Ana Lu, eu poderia ter a lista assim e fazer o mesmo movimento, que seria desafiar vocês. Tirei todas as marcações de leitura que a Prof fez e a própria na matemática, que eu quis representar. Olhar para essa lista, eu consigo identificar qual é o segundo?
Sim, porque está representado pelo número 2. Então, eu consigo ver que o número 2 é o segundo, é a professora Ana Paula. Ana Paula. E a gente poderia até perguntar qual que é o último nome. Eu falaria, professor Joelson. E qual é a ordem que ele está? Na quinta. Na Que é o quinta. 5º lugar. Parece novidade, parece um pouquinho desafiador, mas é nesse movimento que a gente vai identificando e conhecendo os números pensando na ordem. Mas vamos para uma outra situação? Imagine essa situação. Essa é bem comum, professora Ana Lu. O que ela está dizendo para nós? Imagine, deixa eu marcar aqui para ler com eles, né? Imagine a seguinte situação. Estamos no supermercado e chegou a hora de passar as compras no caixa. Ah, então eu já identifiquei que tem um caixa. O caixa está aqui, ó. Vou até fazer uma... Tá com a caneta. Vamos lá, vamos marcar o caixa aqui, ó. Aqui é o Caixa. caixa. E professora Ana Paula, eles precisam entender que essa fila está ao contrário da outra, lá da ordem, né? Então eu preciso Que o saber... primeiro não vai ser aquela ponta da esquerda, como você havia nos ensinado. Olha que dica boa da professora Ana Lu. Ela está dizendo para a gente que tem um ponto de referência inicial. Exato. Quem que é o ponto de referência inicial nosso? O caixa. Por isso a professora acabou de marcar o caixa. Pensa bem, pessoal. Quando a gente pensa no caixa e a gente quer pensar na ordem dessa fila, quem que está levando mais vantagem, que está o primeiro, que está mais próximo de passar no caixa? É quem estiver mais fisicamente perto do caixa, não é isso, professora? Exatamente. Então, nós vamos fazer a ordem diferente. Por quê? O número ele vai representar a ordem de um ponto de referência. Isso mesmo. Olha que desafio bom, nem tinha pensado nesse desafio para eles, eu adoro. Será que você já conseguiu perceber? Vamos primeiro trazer os nomes? Vamos conhecer primeiro, que a gente está falando de ordem e não falamos de nomes, vamos começar a dar nome. Do lado do caixa, aparece... Ai, que legal. Não é do lado do caixa, não. Aparece o Diego. Vamos apresentar o nome e descobrir como é que veio a ordem. Aí a gente tem a Marta. A Luísa. O Fred. E o caixa. Mas agora já ficou mais fácil, Mas né, será que Ana? tem uma criança, ele está na fila? Vamos ver se aparece o nome dele? Ah, apareceu sim. O Dom também está na fila. Agora a gente conheceu a composição das pessoas que estão na mesma situação do supermercado. Tá vendo? Eu sei que tem uma Marta, que tem o Fred, o Diego, a Luísa, o Dom. Isso são as pessoas. Mas a gente precisa pensar na ordem. Exatamente. Como é que está a situação? Vamos ver embaixo? Utilizando os numerais, registre nos quadrados a ordem da fila. Então, agora a gente vai pensar agora na ordem da fila. E já Lembrando, tem uma dica. e olha a dica, como é importante ler. A professora Ana Lu vai até ajudar a lembrança que tal. Lembrando que... A Luísa é a primeira. Era isso que eu ia falar para então você não eu esquecer. preciso voltar e procurar onde está o nome da Luísa. Isso. Eu vou trazer os quadradinhos que vai ajudar bastante a gente. Bom, eu olhei todos os nomes e identifiquei que a Luísa está aqui. A Luísa, ela é quem? Ela é Em a que ordem primeira. ela está? Ah, então eu posso O colocar aqui, ó. primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Isso. Bom, se ela é o primeiro lugar, ela já está indo para o caixa, então ela é a vez dela. Isso, ela pôs... Eu ia até falar, se a gente fizer a leitura da imagem, ela já colocou até a cestinha, ó. E já deu pão para o caixa. Então, agora a gente precisa entender que o que está atrás é a ordem que vai vir. Então, o Fred é o segundo, o Diego é o terceiro, o Dom é o quarto e quinto é a Marta. Perfeito. E olha aí a sequência aparecendo para vocês. E isso é entender que é uma ordem de posição. A gente vive muito isso na fila. Então, é importante perceber que a origem central era o caixa. Eles vão colocar isso em jogo, professora. Deixei uma atividade para eles, que eles vão ter que definir aqui a mesma situação. Só que eles estão agora na recepção do hotel. Observe o ponto da recepção e
as pessoas que estão ali como hóspede. E depois vocês vão responder sozinhos essa atividade. É o desafio de vocês. Professora, vamos colocar a avaliação, que a nossa aula de matemática está no final. E aqui a gente precisa dizer para vocês que vocês aprenderam sobre o número, a ordem em que a gente utiliza essa numeração e nos despedir, professora Ana Lu. Infelizmente, né, professora Ana? Estava tão gostoso. Pessoal, tchau, tchau. E não esqueça de fazer as atividades depois, tá bom? Até mais.